Sabe como viviam os primeiros cristãos na época da igreja primitiva? Nós vamos destrinchar isso agora em Atos capítulo 2, versos 42. O apóstolo Paulo diz: "E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum." Eles todos viviam juntos, tinham tudo em comum. Por que tinham tudo em comum? Porque todos compartilhavam do mesmo pensamento, da mesma fé. Todos criam de igual modo no Criador. Não havia acepção de pessoas. Entre eles havia de fato comunhão um com os outros. E havia dentro deles o amor de Deus, um amor sincero, um amor puro, genuíno. E esse amor era espalhado mediante aos lugares que eles iam, aos lugares que eles andavam, com as pessoas que eles conversavam. Esse amor se espalhava dia após dia. E não é à toa que a primeira conversão foram mais de 3.000 pessoas, né? Ali foi um marco na história da igreja primitiva, mas porque foi algo genuíno. Eles se reuniam diariamente, constantemente, mas porque a causa era verdadeira. Aquilo era verdadeiro. E seguindo no versículo 45, você pode observar na tela: "E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de misto." De acordo com a necessidade de cada um, eles compartilhavam. Não havia apego. O apego deles era um apego somente a Deus, somente a Cristo. Esse era o apego que eles tinham. Não importava mais nada a não ser o apego ao amor de Deus, coisas que hoje em dia é muito raro. Normalmente as pessoas elas pronunciam o nome de Deus, o nome de Cristo muitas das vezes, mas por certos interesses. É o que a gente mais vê nos dias de hoje. São os interesses que a pessoa ela tem buscado. Mas de fato buscar o Criador para a vida dela sem interesse algum é muito difícil. E diz mais assim: "E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa." Partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singela de coração. Todos de coração, todos com o coração aberto para ajudar o próximo, para servir a Deus de fato, de verdade, para fazer a vontade de Cristo, para viver os ensinamentos de Cristo. Porque os ensinamentos foram passados para os discípulos, os apóstolos, por Jesus Cristo. Pedro, os discípulos que andaram com Jesus. Então Jesus ensinou tudo que eles aprenderam com Jesus. E o Espírito Santo que deu continuidade na obra de Cristo. Depois que Jesus ele morreu, ressuscitou, se ascendeu aos céus e deixou essa missão com os apóstolos, discípulos, e a palavra dele tem se espalhado pelo mundo até pelos dias de hoje. E isso é inegável. Isso vai continuar por muito tempo. Isso vai continuar até a vinda dele, até o dia do juízo final. Diz mais assim: "Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar." Então é isso. Você tem interesse em aprender mais? Então estude mais, para você entender mais daquilo que é verdadeiro, daquilo que foi passado para os apóstolos, para os discípulos, e tem se espalhado pelo mundo, que é as Escrituras. As Escrituras, ela nos traz aquilo que precisamos saber, entender, conhecer, para que venhamos ter o coração voltado para Deus, ter o coração voltado para o Criador e ter a vida pautada nos ensinamentos do Senhor Jesus, certo? Que a graça do Senhor Jesus Cristo te acompanhe por onde quer que você vá. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.